Olá, meu aluno, olá, minha aluna! Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Gente, nossos OABeiros, mais uma aula do nosso projeto 13 Questões, ou seja, do projeto Gabaritando 13 Questões. Hoje a gente vai fazer uma aula de Direito Ambiental. Vamos corrigir a prova do exame 32 de Direito Ambiental. Vamos trazer as discussões, vamos ver quais são os elementos, quais são as construções que a gente tem nessa prova, o que veio de diferente, o que não veio de diferente, entre outras construções a esse respeito, certo, pessoal? Deste modo, chamo todos vocês para a gente bora lá para o nosso projeto. Outra coisa, queria dizer para vocês todos que, lembra, o material aqui está na descrição do vídeo. Vai na descrição do vídeo que você tem um material aqui desta aula. Tudo que a gente vai ver nessa aula está no material em PDF que está na descrição do vídeo. Vai te levar lá para um link do Drive que você vai conseguir ter acesso. Você não participa do nosso canal? Bora lá, assina aí, vem junto com a gente, assina aqui o nosso canal no YouTube. Vai lá, acompanha a nossa playlist do projeto 13 Questões, já são 19 aulas, todas atualizadas. Qualquer aula que você for olhar, for assistir no projeto 13 Questões, elas estarão atualizadas. Mas, professor, já foi gravado há um tempo, mas só está disponível ainda porque está atualizada, porque eu faço todo esse controle. Só estará disponível no projeto 13 Questões aulas atualizadas, mesmo que você esteja assistindo um ano depois dessas aulas terem sido gravadas ou até mais, se elas estão ainda no projeto, é porque elas estão atualizadas, elas foram feitas para você, foram feitas com carinho e a gente deixou elas atualizadas para vocês, beleza? Bora lá então estudar aqui, bora lá para a gente seguir as nossas discussões. Vamos aqui para a nossa primeira discussão. Primeiro, pessoal, quais são os temas cobrados em direito ambiental que a gente tem que dar uma atenção na primeira fase do exame de ordem? Bom, os temas são Política Nacional do Meio Ambiente, o CISNAMA, os instrumentos, principalmente o licenciamento e o estudo de impacto ambiental, responsabilidade pelo dano ambiental, as três formas de responsabilidade: responsabilidade administrativa, responsabilidade civil e responsabilidade penal, competências ambientais, as constitucionais, legislativas e administrativas, e a administrativa infraconstitucional, lá na Lei Complementar número 140 de 2011. Aliás, a prova do exame 32 foi toda ela baseada em competências ambientais. Se você olhar as aulas anteriores a esta aula 19, você vai ver que estes temas são os temas mais cobrados antes do exame 32. E o exame 32 não inovou nestes temas. Pode ser que ele tenha cobrado um conhecimento um pouco mais complexo, não tão superficial como às vezes tinha cobrado, mas ele não fugiu dos temas principais. Ou seja, quem estava no nosso projeto, quem continua no nosso projeto, com certeza acertou estas questões. Então precisa muita atenção para isso. Por quê? Porque esse tema foi um tema que a gente vai inclusive abordar nessa aula, porque é o tema das duas questões que vieram no exame 32. Depois a gente tem o Sistema Nacional das Unidades de Conservação como quarto tema, um tema muito cobrado, já foi um tema preferido da banca. E também temos as discussões envolvendo princípios, legislações florestais, que também são objeto de bastante discussão. A prova menciona a questão ambiental do exame, questão florestal do exame 32, mas se resolve com as questões envolvendo competências ambientais. Vamos lá à nossa questão. A nossa questão é a seguinte: o Estado Z promulga lei autorizando a supressão de vegetação em área de preservação permanente para pequenas construções. A área máxima para a supressão, segundo a lei, é de 100 metros quadrados quando utilizados para lazer e de 500 metros quadrados quando utilizados para fins comerciais. Sobre a referida lei, assinale a afirmativa correta. Letra A. A lei é válida, uma vez que é competência privativa dos estados legislar sobre áreas de preservação permanente inseridas em seus territórios. Gente, competência privativa dos estados propriamente não existe. Porque competência dos estados é ou a competência privativa da União delegada para os estados, por meio de lei complementar, ou então a competência concorrente do artigo 24, ou então a competência residual ou remanescente do artigo 25, parágrafo 1º.
competência privativa dos estados, essa nomenclatura já nasce com um problema porque a gente não tem essa nomenclatura prevista. Uma outra questão é que legislar sobre florestas está no artigo 24, inciso 6 da Constituição Federal. Ou seja, o que está no artigo 24 é competência legislativa concorrente. O que está lá no artigo 24 é competência legislativa concorrente. Deste modo, na competência legislativa concorrente, a União faz as regras gerais sobre florestas e os estados poderão fazer as regras específicas. Bom, mas a regra geral sobre floresta está estabelecer as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, por exemplo, como é que se define, como é que se estabelecem essas áreas. Portanto, definir sobre área de preservação permanente é uma competência geral da lei florestal e essa competência geral é uma competência da União, não é uma competência dos estados, certo? Então esse é um cuidado importante que se deve ter. Por isso a letra A está errada. A letra B. A lei é válida apenas com relação à utilização com finalidade de lazer, uma vez que é vedada a exploração comercial em área de preservação permanente. Gente, a lei não é válida porque o Estado não tem competência para fazer essa lei, nem para lazer, nem quanto a questões envolvendo atividades comerciais. O Estado não tem esta competência para fazer essa lei, certo? Não é possível isso. Letra C. A lei é inconstitucional uma vez que compete aos municípios legislar sobre impactos ambientais de âmbito local. Gente, não é impacto ambiental de âmbito local envolver a questão das áreas de preservação permanente. Impactos ambientais, dificilmente, por exemplo, quando são em questões florestais, nós vamos ter uma questão de impactos locais. E segundo, que não é competência do município legislar sobre florestas, é competência da União fazer as regras gerais e é competência dos estados fazer a norma específica. E isso está previsto aonde? No artigo 24 da Constituição Federal, inciso 6. Portanto, errado a letra C também. Letra C, deixa eu pegar aqui minha caneta, está errada também. Deste modo, a lei é inconstitucional uma vez que a competência da União dispor sobre regras gerais sobre proteção ao meio ambiente. Sim, esse é o nosso gabarito. Se nós formos olhar aqui, letra D, de Dinamarca, traz exatamente isso lá na Constituição, artigo 24, inciso 6, parágrafo 1º. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Inciso 6. Floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Normas gerais. E aos estados estabelecer as normas específicas. Portanto, se estabelece a letra D como a mais correta, a correta, aliás. A lei é inconstitucional uma vez que a competência da União dispor sobre normas gerais sobre proteção ao meio ambiente. E nós estamos falando de supressão de vegetação. Nós estamos falando de estruturas de respeito e regras sobre área de preservação permanente que são definidas pela lei federal. Regras gerais sobre isso só pode ser feito pela União. Os estados só podem fazer regras específicas que não ofendam as regras gerais já estipuladas pela União, que estabelece em que situações é possível a supressão. Por exemplo, coloquei aqui para vocês a Lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal, feito pela União, uma lei federal, e ele traz lá no artigo 3º, inciso 2, o seguinte: APP, Área de Preservação Permanente. Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade. Facilitar o fluxo gênico de fauna e flora e proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Isso é a APP. Essa é a estipulação, essa é a previsão aqui da APP.
E aí o artigo 4º diz assim: considera-se a área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas para efeitos desta lei. Cita exatamente o que se considera como área de preservação permanente. Ou seja, os estados não podem retirar isso. Além disso, o artigo 8º da Lei 12.651, ou seja, do Código Florestal, traz as hipóteses de supressão de vegetação em APP. Ou seja, o Estado não pode acrescentar novas hipóteses ofendendo o que está previsto na regra geral, que é a União que tem essa competência de regra geral. Então, no artigo 8º está dito assim: a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previsto nessa lei. A supressão de vegetação protetora de nascentes, dunas e restingas somente pode ser autorizada em caso de utilidade pública. A intervenção ou supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente, que tratam os incisos 6 e 7 do artigo 4º, poderá ser autorizada excepcionalmente em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida para a execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social. Parágrafo 3º. É dispensada a autorização de órgão ambiental competente para execução em caráter de urgência de atividades de segurança nacional e obras de interesse de defesa civil, em qualquer obras de interesse de defesa civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas. E vejam ali, artigo 9. É permitido o acesso de pessoas e animais à APP para obtenção de água para a realização de atividades de baixo impacto ambiental. Então, todas as previsões relativas à APP são previsões da lei federal que estabeleceu essas regras gerais. Os estados não poderão desconsiderar isso, não poderão criar suas próprias regras para a APP sob a desculpa de que eles podem fazer as regras gerais. Não, eles não podem fazer as regras gerais em regra. Quem pode fazer é a União e os estados, somente as normas específicas. Então, toda essa argumentação, todo esse conhecer é para que vocês entendam exatamente como funcionam as APPs e compreendam exatamente a nossa resposta. Eu coloquei aqui um comentário sobre cada uma das alternativas que estão erradas para que vocês saibam exatamente qual é o motivo delas estarem erradas. E é assim que se estuda por questões, como eu tenho dito para vocês. Não é só achar o que está certo, colocar a letrinha e dizer que artigo fundamenta ou que posição fundamenta, sem compreender o porquê que as outras estão erradas. Por exemplo, na letra A, não existe a competência privativa dos estados para legislar sobre a APP. Quem legisla sobre a APP é o Código Florestal, que é uma lei federal, a Lei 12.651, não 621, está errado ali, é 12.651, certo? Se tiver errado no material, já corrijam, 12.651 e não 621. A competência do Estado para legislar sobre florestas é uma competência legislativa concorrente do artigo 24, inciso 6. Competência para legislar sobre regras específicas, porque as regras gerais são da União. Então, por isso que a A está errada. A letra B, a lei, certo? A lei não é válida, pois o Estado Z não tem competência para legislar sobre o tema fora das regras gerais já estabelecidas no Código Florestal, pois os Estados só podem especificar o conteúdo das regras gerais tratadas pela União. Outro elemento, então, deixando claro esse funcionamento. E C, errado, os municípios não têm competência concorrente para legislar sobre florestas, conforme estabelece o artigo 24, inciso 6. Quem tem competência para legislar sobre florestas é a União, os estados e o Distrito Federal. Os municípios não têm competência concorrente pelo artigo 24, certo? Então esse é um ponto importante, por isso o nosso gabarito é letra D de Dinamarca, como a gente havia já demonstrado aqui para vocês e com as fundamentações que acabo de colocar. Certo, pessoal? Beleza? Bom, tivemos duas perguntas de direito ambiental, como normal, e vamos agora para a segunda questão. A segunda questão, vejam só vocês, também discute essa temática de competências, mas aí a competência administrativa da Lei Complementar 140, que vem lá do artigo 23 da Constituição Federal. Vejam vocês, a sociedade empresária Alfa opera com regular licença ambiental expedida pelo órgão federal competente, empreendimento da área de refino de petróleo, que está instalado nos limites do território do Estado da Federação Beta e localizado no interior da unidade de conservação instituída pela União.
durante o prazo de validade da licença de operação, o órgão federal competente, com aquiescência do órgão estadual competente, do estado beta, deseja delegar a execução de ações administrativas a ele atribuídas, consistente na fiscalização do cumprimento de condicionantes de licença ambiental para o estado beta. Sobre a delegação pretendida pelo órgão federal, consoante dispõe a Lei Complementar número 140 de 2011, assinale a afirmativa correta. O que quer aqui essa questão? Essa questão quer demonstrar se é possível um órgão que tem uma competência administrativa X delegar essa competência administrativa X para outro órgão, desde que esse órgão seja competente também. O que é isso? A União tem suas competências administrativas, conforme determina o artigo 23 da Constituição Federal, no inciso 3, 6 e 7. E a Lei Complementar 140 de 2011 é que traz a regulação desses dispositivos do artigo 23 da Constituição, que traz a competência ambiental comum, competência ambiental material comum ou competência ambiental administrativa comum, aonde todos os entes federados têm competência. Portanto, é necessário uma lei complementar, a Lei Complementar 140 de 2011, para regular, para dizer o que é competência de cada ente. O que a União está querendo fazer é passar a sua competência para o Estado realizar. É isso que a União está querendo fazer. E a pergunta para vocês na prova é possível fazer isso ou não é possível? Essa é a pergunta que é feita na prova, ou seja, a sociedade empresária Delta, Alfa, opera com regular licença ambiental expedida pelo órgão federal competente, empreendimento na área de refino de petróleo que está instalado nos limites do território do Estado da Federação Beta e localizado no interior de uma unidade de conservação instituída pela União. Então, a competência para licenciar é da União. Empreendimento dentro de uma unidade de conservação da União, a competência é da União. Empreendimento dentro de uma unidade de conservação do Estado, a competência é do Estado. A mesma coisa seria do município. Durante o prazo de validade da licença de operação, o órgão federal competente, com a aquiescência, ou seja, o consentimento do órgão estadual competente do estado beta, ou seja, os dois órgãos estão ligados ao CISNAMA, deseja delegar a execução de ações administrativas a ele atribuídas, consistente na fiscalização do cumprimento de condicionantes de licença ambiental para o estado beta. Ou seja, o órgão ambiental federal quer delegar suas competências para o estado beta, para o órgão ambiental estadual ligado ao estado beta. Isso é possível? Isso não é possível? Essa é a pergunta. Sob delegação pretendida pelo órgão federal, consoante dispõe a Lei Complementar 140 de 2011, assinale a afirmativa correta. Letra A. É possível, desde que o Estado beta disponha de órgão ambiental capacitado a executar as ações administrativas a serem delegadas e de Conselho de Meio Ambiente. Correto? Isso está previsto, inclusive, na Lei Complementar 140 de 2011, se eu não estou enganado, no artigo 5º. Ótimo. Aqui será a nossa resposta. Vamos ver as outras se não há dupla resposta, tripla resposta, ou seja, anulando a questão, ou então as outras estão erradas. Qual é o motivo? Letra B. É possível desde que haja prévia manifestação dos Conselhos Nacional e Estadual do Meio Ambiente. Até aqui poderia ser factível, tá? Mas depois, prévia manifestação do Ministério Público, homologação judicial, claro que não, nós estamos falando de competência administrativa. Por que deveria se buscar homologação judicial para isso? Por que se deveria buscar o Ministério Público para isso? Nós estamos dentro da esfera administrativa. Então, aqui eu estou só provocando raciocínio jurídico para vocês verem que não é plausível essa alternativa B. Alternativa C. Não é possível isso que a competência para o licenciamento ambiental é definida por critérios objetivos estabelecidos na legislação, sendo vedada a delegação de competência do poder de polícia ambiental. Não é vedado, a gente tem a possibilidade de competência supletiva, competência suplementar, nós temos diversas possibilidades nas competências ambientais, principalmente se tratando de órgãos com menor capacidade para órgãos de maior capacidade na questão de licenciamento, na questão de controle de estudos e avaliações de impacto. Então é possível sim delegação de competências de licenciamento ou de outras atividades administrativas ambientais. É sim possível, a gente sabe disso. A Lei Complementar 140 de 2011 deixa muito claro que é possível. Letra D.
Não é possível, eis que a delegação de ações administrativas somente é permitida quando realizada do município para o Estado ou União, e de Estado para a União, vedada a delegação de atribuição ambiental federal. A ideia que colocou aqui na letra D é que eu só posso delegar subindo, ou seja, o município pode delegar para o Estado ou para a União, e o Estado pode delegar para a União. Agora, a União delegar para o Estado ou a União delegar para o município não poderia. E não é verdade isso. É possível sim delegar, certo? Fazer esse tipo de delegação. Então, por isso que a letra D está errada. Vou colocar aqui para vocês, ó, nosso gabarito, como eu disse para vocês, letra A, de Argentina, e a fundamentação dele está lá no artigo 5º da Lei Complementar número 140. O ente federativo poderá delegar, vejam que a Lei Complementar 140, que regula a competência material comum ambiental, lá do artigo 23, inciso 3, 6 e 7, é muito clara ao falar que o ente federativo poderá delegar. Ela não fala se é o ente federativo União, se é o ente federativo Estado, se é o ente federativo Município ou se é o ente federativo Distrito Federal. Ela não fala, ou seja, ela não limita essa questão. O ente federativo poderá delegar mediante convênio, ela diz como deve ser feito por convênio, a execução de ações administrativas a ele atribuídas nesta lei complementar. Então foi atribuída ao ente União algumas atribuições administrativas. E ele pode delegar mediante convênio para o Estado essas execuções dessas atribuições que tocavam à União, mas que podem ser delegadas para os Estados. Então vamos lá. O ente federativo poderá delegar mediante convênio a execução de ações administrativas a ele atribuídas nesta lei complementar, desde que o ente destinatário da delegação disponha de órgão ambiental capacitado, deixa eu pegar aqui, disponha de órgão ambiental capacitado a executar as ações administrativas a serem delegadas e de conselho ao meio ambiente. Então, precisa de órgão ambiental capaz de fazer as ações que estão sendo delegadas, ligado ao CISNAM, esse órgão ambiental, com certeza, com capacidade técnica para realizar essas ações administrativas que lhe estão sendo delegadas, e precisa de conselho do meio ambiente, certo? Isso vale, a União poderia, portanto, delegar tanto para estados, quanto para o Distrito Federal, quanto para municípios. Vejam vocês isso. Considera-se, o parágrafo único, considera-se órgão ambiental capacitado para efeitos do disposto no caput, aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio devidamente habilitados e em número compatível com a demanda das ações administrativas a serem delegadas. Ou seja, eu não posso passar para o Estado e o Estado não tem condição nenhuma de me atender. Ah, mas ele quer pegar porque ele quer receber aquele dinheiro. Não, ele tem que demonstrar que tem técnicos, que tem que ter profissionais que são capazes e que têm condições de atender a demanda que está chegando. É importante ter essa comprovação. Então, esse é o elemento. A resposta aqui, a letra A de Argentina, exatamente fundamentada pela Lei Complementar número 140 de 2011. E é possível que o ente federado delegue para outro, ou seja, a União pode delegar para os municípios competência ambiental administrativa, de policiamento ambiental, certo? Como os estados podem delegar para a União, como os estados podem delegar para os municípios. Ou seja, não tem uma ordem, desde que se cumpra as exigências estabelecidas no artigo 5º da Lei Complementar número 140. Por que a B está errada, professor? Que a gente conversou ali e a B está errada. Não há previsão quanto à delegação exigir manifestação do Ministério Público ou homologação judicial. Como eu falei para vocês, não tem essa previsão, nem é plausível isso. A C está errada. A competência para licenciamento ambiental está prevista na Lei Complementar número 140 de 2011. E essa lei prevê a possibilidade de delegação de competências administrativas conforme estabelece o próprio artigo 5º da própria Lei Complementar 140. Por isso que está errada a letra C. E a letra D está errada porque não há esta regra quanto à delegação de competências na Lei Complementar. Ou seja, aquela regra da escadinha, né? Os municípios só podem delegar para os estados e para a União. Os estados só podem delegar para a União, ou seja, não tem essa regra da escadinha. Então, letra D errada, portanto, nosso gabarito, letra A de Argentina, certo? Trazendo o artigo 5º da Lei Complementar número 140 de 2011, certo? Ainda coloquei aqui para vocês o artigo 23 da Constituição Federal, trazendo lá o inciso 3, o inciso 6 e o inciso 7,
que são os incisos que trazem toda a base da competência administrativa, da competência material ambiental, ligada, né, à proteção do meio ambiente pela Constituição, trazendo a competência comum, material, ambiental de todos os entes federados. O parágrafo único que diz que lei complementar é que vai fixar as formas de cooperação entre os entes. E aí a gente tem a Lei Complementar 140 de 2011 estabelecendo essa forma de cooperação entre a União, entre os estados, os municípios e o Distrito Federal no que toca à competência ambiental administrativa. E aí coloquei inclusive o artigo 1º da Lei Complementar número 140 de 2011, estabelecendo exatamente seu fundamento. A Lei Complementar fixa normas nos termos dos incisos 3, 6 e 7, caput e do parágrafo único do artigo 23 da Constituição para a cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas e da fauna e da flora, demonstrando exatamente a competência ambiental material comum do artigo 23 e todos os seus meandros. Certo, pessoal? Beleza? Bora lá então, fechamos mais uma aula com todas as discussões, trabalhamos mais um estudo muito importante de competências, porque esse tema competências cai na tua prova, ele vai voltar na prova, então volta a estudar, com certeza é importante compreender ele, tanto aqui no direito ambiental quanto lá no direito constitucional, certo? E quero lembrar você, se você não assina o nosso canal ainda, bora assinar o canal, dá o seu joinha, dá o seu gostei lá, certo? Dá a sua curtida lá pra gente aumentar o engajamento e também pega o teu material, o material está no link da descrição aqui e continua assinando aqui, coloca lá nas suas preferências o projeto P13, porque sempre que a gente colocar novo vídeo, e os vídeos em regra vão sair de terça, quinta e sábado, você vai lá, curte os vídeos, acompanha os vídeos e estuda juntos, porque juntos nós vamos buscar essa aprovação no exame de ordem. Forte abraço para todos, tchau, tchau e até a próxima, gente. Valeu!